Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. Bom pessoal, nesse primeiro momento nós vamos estar vendo mais, conhecendo mais sobre a trajetória da filosofia, vamos estar vendo esse lado da filosofia que representa uma grande trajetória de pensamento e também é muito importante para o lado da sociedade, ok? Bom pessoal, como alguns estudos aí, provavelmente algumas pessoas já tenham, né, no caso assim, estudado, né, analisado mais de perto assim a questão da biologia, da filosofia, ela é considerada uma palavra grega, sendo philos, que significa amante, né, pode significar amante ou contrário, e sofia, que significa sabedoria, ou seja, amante da sabedoria, né, dando então a originalidade à palavra filosofia, que atribui-se a Pitágoras com a primeira utilização do termo filósofo. Filósofo, ele foi considerado, a palavra filósofo, pessoal, ela foi considerada a primeira associação a Pitágoras, porque as primeiras invenções foram designadas a Pitágoras e Pitágoras trouxe vários estudos que foram relacionados à descoberta filosófica. Então, quando no caso, sendo no caso o campo de estudo que seria a filosofia, o termo filósofo seria no caso o praticante da filosofia, né? Então chamaremos aí filósofo aí designado aí aos praticantes do modo de uso da filosofia. Determinar a sua atividade é dificilmente definida, pois cada pensador e cada linha de pensamento conclui-se divergente de outras. Em algumas situações, pessoal, no campo filosófico é muito difícil você tentar estar no caso, traçando uma linha de pensamento, né, você está lá formulando suas teorias no caso, sobre a invenção humana. Quando você está traçando essa teoria, diversas teorias aparecem na frente, como por exemplo a ocasião do cristianismo, o evolucionismo, são situações que aparecem no meio dessa teoria. Elas vão aparecendo no meio dessa teoria. E disso aparecer dentro de uma teoria única, isso acaba sendo confuso para alguns filósofos, né, e para alguns pensadores, mais para pensadores, porque a maioria dos pensadores não utilizam muito, né, a prática como uma situação comum, né, mas utilizam ela como uma fonte de análise. Né? Então, no caso, assim, tem algumas teorias que são existentes e que elas possuem, né, divergências. Né? Não porque, no caso, não tiveram suas conclusões, mas, no caso, tiveram outros surgimentos. Ok? Pode-se dizer que, por meio de linhas gerais, é definida como conhecimento. A possibilidade de defini-la como ciência dos princípios e causas. O princípio atingiria a totalidade das ciências, mas o avanço dos conhecimentos particulares fez com que ele se destacasse no trono filosófico original. Definida também, pessoal, em ângulos assim mais abrangentes, em que no caso é uma prática de conhecimento, uma prática de saber, uma prática racional. Né? É considerado desta forma. O símbolo do conhecimento é, no caso, voltado à filosofia. Né? Também, no caso, não é definido totalmente, não totalmente assim, né? Mas a filosofia é mais um ato de pensamento. Mas também ela engloba, no caso, ela fica, no caso, em divisão com essa questão do conhecimento e essa questão da ciência. Né? No caso, é considerada pela ciência, não pela ciência totalmente, em ângulos assim dividido, na sua definição, como uma situação de princípios, como uma ação que engloba princípios, que ela, tem um ato, né, tem um ato que acontece e tem as suas referências, né? Por exemplo, tem um ato que acontece, que ocorre, e esse ato que ocorre tem uma justificativa, tem a sua justificativa, tem no caso o seu significado, a sua explicação, né? Seria, no caso, um atingimento bem alto, né, de níveis científicos que chegam, né, a patamares maiores, né? Levando mais ainda
um grande destaque, né, dentro do berço da filosofia, né, foi levado um destaque muito grande, é um destaque bem revisto dentro do aspecto filosófico, porque para a maioria das áreas dos campos de estudo é muito gratificante ser considerado como uma ciência, porque a ciência ela é amplificada por modos e metodologia científica. Ou seja, se um campo de estudo é considerado uma prática científica, então esse campo de estudo ele tem, no caso, níveis altamente rigorosos que podem, no caso, ser influenciados para aquele ato, né? Sendo comprovado, né, por meio dos primeiros filósofos, que eram matemáticos, astrônomos e naturalistas, né? Diversos, assim, até matemáticos, como nós podemos dizer, por exemplo, Arquimedes. Arquimedes ele foi considerado uma das especificações que foi relacionado, né, à teoria prática, que seria, no caso, a relação da filosofia com a ciência. Uma de suas teorias foi, no caso, formular com que a prática filosófica fosse um encaixe por completo da filosofia, né? E, no caso, é considerado aí uma referência para o mundo, né, para o mundo dos filósofos, né? E não também, no caso, dentre outros cientistas que consideraram, no caso, a filosofia como um meio, como uma prática científica, né? Como participação, né, da metodologia científica. Né? Correntes positivistas têm afirmado que a filosofia constitui a intenção de racionalizar todos os aspectos que afetam a vida do homem. Né, pessoal? No caso, algumas situações, né, englobam que no caso racionaliza isso. No caso, pessoal, é considerado uma característica da filosofia, porque no caso ela constitui, né, aspectos que monetizam a vida humana, principalmente o comportamento do homem, né, porque no caso o homem seria a fonte transmissora de conhecimento, né. Seria mais o homem o objeto mais comum, mais principal que a filosofia mantém, né? Em função cronológica, não podem ser discutidos cientificamente, porque, pessoal, tem situações que a ciência não quer bater de frente com a filosofia, né? Tem situações que a filosofia e a ciência não se dão muito bem, no caso, assim, não tocam muito bem, né? E essa questão aí de ser, no caso, de ter, no caso, aspectos que, no caso, monetizam a vida do homem, é uma coisa que não é tão fácil assim de ser abordada, né? Então, por isso, assim, que não é, no caso, uma ação expectativa de estar transmitindo isso de uma forma comum, ok? A filosofia, pessoal, contém a multiplicidade de reflexões filosóficas sobre a origem ou a organização da vida em sociedade, né? Nós podemos ver, pessoal, que dentre esse aspecto da filosofia política, que nós podemos ver que a transparência do modo reflexível para, no caso, uma organização, ou então para gerações futuras, né, em meio à sociedade, é uma característica que amplia muito, né, a linha de pensamento. Pois a linha de pensamento, pessoal, ela não é única somente para a individualidade, mas ela também revisa aspectos que, no caso, são muito importantes e devem ser, no caso, debatidos em união, em grupo, ok? E no caso em povos maiores, né, em sociedade, no caso, né, inclusive até algumas teorias circulam com a questão da sociologia e a filosofia, né, são aspectos assim que no caso ficam entre linhas, né, na maioria das suas convivências, né, mas no caso é uma fonte de inspiração para alguns pontos, ok? É, no caso, uma característica muito referencial ao ponto da filosofia, né? Tocando também este ponto de política, esse ponto político que revela a característica da filosofia e o ponto, né? E o ponto assim de discussão, um ponto de melhora, né? Visto em meio da sociedade.
E são várias as implicações que se convivem impõem os indivíduos, né? Porque, pessoal, a política, ela é, no caso, um dos assuntos mais propiciais que são comentados dentro de aspectos da sociedade, né? É muito, no caso, comum você ver, no caso ali, dois moradores, né? Moradores ali conversando ali sobre demais assuntos, mas dentre um assunto a outro, no momento de um assunto ali que eles estiverem tendo, alguns deles são associados à política. Alguns deles vão ser associados à política. Ah, no caso aqui, esse candidato aqui, ele tá na frente dos outros, eu tenho certeza que ele vai ganhar. Ah, não, mas no caso, esse daqui, ele fez tais... ele tem, no caso, tais situação de promessa. Tem isso, tem leis para serem impostas, melhores para serem feitas, né? Então, no caso, essa prática política é uma prática comum e ela é totalmente aplicada à sociedade. Mesmo alguns pensadores tenham refletido sobre as mesmas noções temáticas, a justiça e a natureza das leis, a relevância proposital localiza-se em maior na novidade e na especificidade com a qual abordaram questões do que na própria viabilidade prática, né, pessoal? Até mesmo alguns praticantes, né, do ato filosófico deixam suas contradições em relação ao ato político, em relação à prática política, porque não são todos que estão, no caso, né, apoio com isso, que estão, no caso, mantendo seu apoio nisso, né? Alguns deles acabam pegando, né, e acabam sendo assim descontrariando. Não, esse ponto eu concordo, mas esse daqui não, né? Então, pessoal, não é uma coisa assim de concordar com tudo, né? A prática, por exemplo, das leis, que é o exemplo aí que foi citado, ele é, no caso, um exemplo que deve ser discutido, que deve ser, no caso, que tem, no caso, direito à sua discordância e concordância, né? Porque, no caso, não são todas as leis, pessoal, que as pessoas concordam. Não são todas as leis que as pessoas colaboram totalmente, né? Não são todas as leis que as pessoas ficam melhores, né? Logicamente, algumas delas as protegem, né? Mas tem umas que não são, no caso, aplicações que a sociedade considera como uma aplicação que deve ser, no caso, adjunta à sociedade, né? Então, no caso, assim, não é uma coisa assim que as pessoas analisam. Ah, porque isso daqui é bom pra mim, eu vou deixar assim. Ah, porque isso daqui é bom pra mim, que eu vou deixar assim. Isso daqui é ruim, eu vou pegar e vou jogar fora. Porque senão, no caso, a sociedade não estaria, né, nesse regimento total. Ok? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!